CB Poder no ar, ao vivo, na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Roberto Fonseca e aqui comigo o jornalista Renato Souza. O nosso convidado de hoje é o deputado distrital Gabriel Magno, do PT do Distrito Federal. Ele também é presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa e suplente da CPI dos atos antidemocráticos. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando também que o nosso conteúdo também está disponível em podcast. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Renato. Boa tarde a quem nos assiste aí na TV Brasília e nas redes do Correio. Deputado, o grande assunto hoje da política brasileira está em discussão lá no Congresso, é a apreciação do relatório da senadora Elisiane Gama sobre os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro. 10 meses depois, qual a avaliação que o senhor faz e como o senhor vê o relatório final apresentado pela senadora? Bom, Roberto e quem nos assiste, eu acho que é um dia histórico. Desde ontem, quando foi apresentado, hoje o debate que está acontecendo na CPI, na CPMI, que será votado, porque é um relatório muito consistente, né? São 1.753 páginas, desde que foi disponibilizado ontem, estamos tentando ler todas elas, acho que muitas questões, muito embasamento, e tem novidades para a democracia brasileira que são muito importantes e merecem ser destacadas, e por isso um dia histórico. É a primeira vez na história da nossa jovem república e democracia, né, depois da redemocratização da Constituição de 88, que tem um indiciamento de generais. São 8 generais indiciados. Isso é importante porque nós temos uma cultura na história brasileira também da anistia àqueles que atentaram contra a democracia ao longo da nossa história, e a mais recente na ditadura militar, todo o processo de anistia que envolveu também a anistia aos torturadores, aos ditadores. E dessa vez, o relatório, por isso que ele é muito importante, ele abre reforçando uma tese que é a tese central. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Não foi ações isoladas, não foi um dia qualquer, manifestações espontâneas que saiu do controle. Foi uma tentativa de golpe de Estado, foi planejada, foi orquestrada, foi organizada, foi preparada. O dia 8 foi preparado, ele foi a expressão de um processo que começou há muito tempo. Não só depois do resultado do dia 30 de outubro das eleições do ano passado, mas ele já vinha se desenhando na própria gestão do ex-presidente da República, e também é histórico, porque coloca no centro dessa articulação, dessa organização, o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro como a pessoa que articulou esse processo, o mentor intelectual dessa tentativa de golpe de Estado. Por isso eu acho que o relatório da senadora Elisiane é muito importante, ele é muito consistente e ele é histórico. O relatório também, o senhor citou dos generais, o relatório também faz citações à participação dos policiais militares, inclusive do Distrito Federal. Exatamente. Como que o senhor avalia isso? Eu acho que o relatório ele abrange uma série de questões. São 61 pessoas indiciadas, então o ex-presidente da República, os generais, pessoas também do alto comando das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, majores, assessores diretos do Bolsonaro, ligados ao bolsonarismo, uma deputada federal, a Carla Zambelli, está indiciada também no relatório, e as forças de segurança do Distrito Federal, policiais militares, que inclusive o alto comando da força hoje encontra-se inclusive presa, então está preso o alto comando, e ele é importante porque também mostra uma crise também sem precedentes, né? A gente teve o alto comando cooptado pelo bolsonarismo. A oposição no Congresso Nacional tem tentado esse discurso de que é político. Na nossa opinião, não é político, porque é um processo, a tentativa de golpe de Estado é política. E tem uma questão-chave que o relatório traz no seu eixo. Se ele foi organizado e planejado por um setor da política brasileira que se expressou na extrema-direita, no bolsonarismo, esse pensamento também ideológico ele contaminou instituições do Estado importantes. O Exército, as Forças Armadas e aqui as Forças de Segurança. Inclusive o ex-secretário de Segurança Pública também está indiciado, está preso, o secretário Anderson Torres, e o alto comando da Polícia Militar. A gente lamenta muito porque a Polícia Militar, historicamente, e a Polícia Militar do Distrito Federal, sempre foi muito respeitada, né, pelo sua entrega, seu trabalho, e é preciso diferenciar o que é a instituição, o que é a corporação, o que são os trabalhadores, os praças, como se diz, e o que é o alto comando que foi contaminado, né, por esse processo que a gente viveu no país ainda, não terminou,
por isso que o relatório também é importante, fazer justiça de transição, não ter anistia para aqueles que tentaram o golpe de Estado. Agora, a gente vê também com muita preocupação, porque também é preciso e vai ser necessário que o conjunto da sociedade aqui do Distrito Federal, a gente pense como que a gente reverte esse processo que foi, né, capturou o alto comando das forças de segurança aqui do Distrito Federal, para que a gente possa realinhar esse processo e ter uma polícia militar e as forças aqui alinhadas com o compromisso com a democracia, com o espírito republicano. Eu acho que é fundamental. Por isso que o indiciamento, o julgamento e o próprio debate que a sociedade faz sobre o tema, ele é muito importante para que a gente possa também avançar enquanto sociedade e fortalecer as instituições democráticas. Né? Boa tarde, deputado. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. A gente teve a CPI da Covid, né, que teve toda aquela discussão lá no Congresso Nacional, mas que quando chegou no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, ficou engavetado. Até hoje a gente não tem essas consequências aí no âmbito do direito, no âmbito penal. O senhor acredita que no caso dessa CPI, dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, lá do Congresso Nacional, a gente vai ter um andamento por parte do Ministério Público, por parte do Poder Judiciário? Eu acredito que sim, viu, Renato? Acho que essa é uma CPMI que, diferente da cultura popular, né, ela não vai virar, não acabou em pizza. Até porque o processo da CPMI está acontecendo, nós temos a CPI aqui na Câmara Legislativa também, e ao mesmo tempo as investigações e todos os processos, os inquéritos no Supremo Tribunal Federal e na Polícia Federal eles estão avançando. Inclusive o Supremo Tribunal Federal já iniciou o processo de julgamento de várias dessas pessoas, algumas delas inclusive que estão indiciadas no relatório que foi apresentado ontem. Então eu acredito que esse relatório terá um impacto importante, vai ajudar muito nesse processo do próprio Ministério Público e de outros órgãos para a gente poder, de fato, fazer justiça nesse caso, que a gente fala, né, de justiça de transição, responsabilizar aqueles que atentaram contra a democracia brasileira. Eu estou falando de um crime que é diferente, né? A gente sempre diz isso, repete várias vezes. O crime de tentar um golpe de Estado, você precisa punir porque ele não deu certo. Né? Porque se o golpe tivesse acontecido, talvez não teria CPI, talvez nem nós estaríamos aqui conversando hoje, porque o golpe estaria consolidado. Então é por isso que a tentativa do golpe é preciso caracterizar como crime e punir aqueles que financiaram, que planejaram, que pensaram e que executaram o plano. E, felizmente, né, não deu certo a execução do plano. E em relação à CPI aqui do DF, o senhor também faz a mesma avaliação? Você acredita que o relatório final vai propor os indiciamentos? Eu acredito que sim, acredito que a CPI aqui na Câmara Legislativa ela tem tido um papel importante também nesse debate. Ela começou antes e vai terminar depois da CPMI. A gente escutou mais pessoas do que a CPMI no Congresso Nacional. Ela também tem um olhar mais atencioso para o Distrito Federal, para as forças de segurança também aqui do Distrito Federal. E então muito assim, confiante que o relatório final ele vai dar conta também desse indiciamento e pensar as pessoas que ou foram omissas ou estão responsáveis, né, por que aconteceu no dia 8. E tem um destaque que para nós é importante, e acho que os órgãos vão ter que acontecer, vão ter que dar procedimento, e está no relatório, o próprio papel, aí sim, do Distrito Federal, das instituições públicas, do próprio governo do Distrito Federal, enquanto instância, né, responsável, que tem um governador. Quem responde a isso, ele é citado no relatório, ele não é indiciado, mas o relatório mesmo, ele aponta uma necessidade de aprofundar essas investigações. Deputado, um minutinho só, a gente volta e vou retornar ao assunto, falar sobre a citação ao governador do Distrito Federal. Hoje o CB Poder está no ar, recebe o deputado distrital Gabriel Magno, do Partido dos Trabalhadores do DF. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Gabriel Magno, deputado distrital do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Deputado, a gente terminou o bloco anterior conversando sobre a situação do governador Ibanez Rocha. Ele foi citado no relatório final da senadora Elisiane Gama, que pediu um aprofundamento das investigações em relação ao governador. Como que o senhor avalia isso, os efeitos políticos no Distrito Federal? Como que a notícia foi recebida na Câmara Legislativa? Eu acho que comprova, mais uma vez, uma tese que nós estamos defendendo na CPI aqui da Câmara Legislativa. Ela foi planejada do ponto de vista global e entrou
e capturou um setor aqui no Distrito Federal, das Forças de Segurança, como a gente já conversou, o alto comando da Polícia Militar e de outra estrutura, até de inteligência da Câmara, da Força de Segurança do DF, e teve, de fato, um descompromisso e um descuido muito grande, muito grave por parte do governo, que era responsável pela segurança do Distrito Federal, da própria esplanada dos ministérios. Porque os documentos mostram, os indícios mostram que a Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, inclusive, já disse isso publicamente. O próprio ministro da Justiça autorizaram o governador a pedir, por exemplo, o uso e o emprego da Força Nacional. E ele não fez. Tinha várias recomendações para não permitir que os manifestantes descessem a esplanada. Inclusive, várias pessoas que foram na CPI, especialistas em segurança, dizem isso. O grande problema foi as pessoas terem cruzado a rodoviária e terem descido. Ali deveria ter tido uma barreira e não permitido. E o que nós vimos no dia 8, inclusive, foi a própria Polícia Militar escoltando os manifestantes para chegarem na Praça dos Três Poderes. Então, teve um processo de, no mínimo, omissão. E ele é importante, ele aponta para isso, é preciso apurar, obviamente, é preciso avançar nessas investigações. Por isso que o relatório ele é importante, porque ele propõe que esse aprofundamento dessas investigações para a gente também tentar entender em qual nível, em qual camada tinha um real envolvimento de omissão ou de participação. Agora, uma coisa a gente tem dito desde o final do ano passado. O governador fez uma escolha errada ao nomear o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o Anderson Torres, como seu secretário de Segurança Pública. O Anderson Torres era o elo entre o governo do Distrito Federal e o bolsonarismo e o núcleo duro e o clã bolsonarista, que está provado que foram aqueles que pensaram e planejaram o golpe. Então, essa escolha do governador também colocou o Distrito Federal numa situação de muita vulnerabilidade, foi um grande erro e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu Agora, no dia 8. Deputado, a CPMI, ela aponta, não indiciou o governador Ibanez Rocha, mas aponta a necessidade de aprofundar essas investigações. Tem uma discussão ali sobre a competência, que a CPMI não teria competência legal para indiciar o governador. Esse papel caberia à CPI da Câmara Legislativa. Os deputados distritais vão avançar nesse sentido de responsabilização do governador? Vão aprofundar isso? A gente pode esperar alguma coisa para o relatório final ou não? Eu acredito que traz para a CPI da Câmara Legislativa essa tarefa, né, de aprofundar nesse debate, né, de continuar as investigações, as oitivas, com aqueles que eram responsáveis pela manutenção, pelo esquema de segurança. A gente já escutou muita gente lá na Câmara, já ficou evidente que teve falha na inteligência, teve falha na execução, teve falha no planejamento, teve falha no operacional. Foi uma falha em cadeia e articular com os documentos, com as quebras de sigilo, qual é o grau de participação de todos aqueles que estavam envolvidos e que eram responsáveis, né, pela segurança da esplanada dos ministérios. Acho que esse é um papel que cabe à Câmara, não só à Câmara Legislativa, o próprio Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil e também o Supremo Tribunal Federal. Então, acredito que o relatório ele é importante porque ele também aponta esses elementos, esses indícios, e cabe a nós, e eu acho que a CPI, esse resto de ano que nós temos aí com a CPI na Câmara Legislativa, tem também essa tarefa de revelar e tentar aprofundar esse debate. Acredito que isso deve acontecer, mas é muito importante demarcar, a gente tem acompanhado tanto na CPMI como na CPI, e que para mim que marca o relatório é que desmontou a tese daqueles que tentavam negar a tentativa de golpe de Estado, aqueles que tentavam negar o 8 de janeiro, que tinham uma tese estapafúrdia de infiltrados, de autogolpe. Então, isso está enterrado de uma vez por todas. Acho que a gente consegue agora focar num trabalho tão necessário que esse relatório também da CPI da Câmara. Para a gente contextualizar o nosso telespectador, a do Congresso está acabando, está no final. A do Distrito Federal, que está em andamento na Câmara Legislativa, qual é o calendário, o que está previsto, se existe possibilidade de prorrogação ou não, como que o senhor pode... A prorrogação já aconteceu, né? Quando ela foi instaurada no início do ano, tinha um prazo de 180 dias, que já esgotou, prorrogáveis por mais 90, então nós estamos nessa prorrogação, então ela acaba no final do ano. A gente ainda está montando esse calendário, tem muita gente, vários requerimentos já foram aprovados de oitivas. A próxima dessa semana é inclusive um policial militar que já está aposentado, mas que era considerado o pastor do acampamento em frente ao quartel-general, ele que estava presente, os indícios, está preso hoje, os indícios mostram que ele ajudava a organizar esse processo, de novo
naquela linha de aprofundar o papel das forças de segurança aqui do Distrito Federal nesse processo. A questão do acampamento em frente ao quartel-general é uma questão importante também para continuar aprofundando esse debate, porque a permissividade, por que ele ficou lá tanto tempo, por que ninguém tirou, por que deixaram ele acontecer, e também um papel dos financiadores, porque no relatório da senadora ela apresenta um setor do agronegócio, um setor desse segmento muito envolvido diretamente, inclusive com presidentes de sindicatos patronais, com pessoas ligadas ao agronegócio. Não estou colocando aqui, obviamente não é todo, mas um setor do agronegócio também envolvido no financiamento, na manutenção dessa estrutura, comprando passagem, caravanas, mantendo a estrutura dos acampamentos, que eu acho que a CPI aqui também tem um papel importante para avançar, e a gente acredita e vamos trabalhar para que o relatório da CPI na Câmara Legislativa também possa avançar nesse sentido que avançou o relatório da CPMI do Congresso Nacional. Entendi. O senhor acredita que ficou claro a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa tentativa de golpe de Estado? Porque, por exemplo, no dia 8 de janeiro ele não se manifestou ao longo de todo o dia, né? Foi se manifestar dias depois, se não me engano, no dia 11. Então, ficou claro o papel dele ou não? Acho que ficou evidente. Não só pelas todas as atitudes dele durante o governo, inflamando a população contra o sistema eleitoral, contra as urnas eletrônicas, contra a própria esquerda. São várias declarações do Jair Bolsonaro, enquanto era presidente da República, que tinha que metralhar os petistas, tinha que acabar e aniquilar a esquerda brasileira, criminalizar um partido político, desacreditando o sistema eleitoral e a própria democracia brasileira, referendando ditadores, torturadores, homenageando torturadores. E quando acaba a eleição, o processo também da própria disputa eleitoral, que ele mobilizou o aparato público do Estado brasileiro para tentar ganhar a eleição e não conseguiu, ele começa a negar o resultado, ele não reconhece o resultado das urnas, ele incentiva as pessoas a irem para a porta do quartel-general e sai dele e do seu clã, dos seus aliados mais próximos, a minuta do golpe e todo o processo de consulta, inclusive, ao alto comando da Força Armada dessa possibilidade. Deputado, um minutinho, vamos precisar ir por mais um intervalo e já a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Gabriel Magno, deputado distrital do PT do Distrito Federal. A gente volta com o terceiro bloco do CB Poder, que hoje recebe Gabriel Magno, deputado distrital do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Deputado, nos dois blocos anteriores nós falamos bastante sobre os impactos do relatório final da CPI mista do Congresso e também tem um outro assunto que está mobilizando a opinião pública mundial, que é o conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. A gente sabe que o senhor tem uma participação ativa. Como que o senhor avalia, o que o senhor acredita que está sendo feito e o papel do governo brasileiro até agora? É muito lamentável o que acontece, né? A morte de vários civis, vários inocentes. A gente viu de ontem para hoje hospitais sendo bombardeados. Só tem uma solução para o conflito que dura 75 anos, quando o Estado de Israel foi consolidado e retirado o direito do Estado palestino. É preciso primeiro cessar fogo, acabar com os bombardeios, ter paz na região e garantir a consolidação do Estado soberano da Palestina. Essa é a solução, a convivência dos dois estados reconhecidos, com garantia dos seus territórios, e para isso é preciso cessar fogo. O Brasil tem cumprido um papel muito importante, o governo Lula, não só mobilizado avião da FAB, o próprio avião presidencial, apoio humanitário para também tirar os brasileiros que estão lá. Nunca vimos isso na história do Brasil, nem do mundo, né? Outros países do mundo estão cobrando passagem, inclusive, para os seus patriotas poderem voltar. O governo brasileiro mobiliza um aparato muito importante e uma atuação também internacional muito proativa de tentar garantir a paz. Agora, no Conselho de Segurança, infelizmente, os Estados Unidos vetou. E esse é um grande problema do conflito, porque o Estado de Israel, né, ele é também apoiado e suportado e financiado por setores que não têm interesse na paz na região e na garantia do Estado soberano da Palestina. Então a gente está muito preocupado, nós fizemos sessão solene esse ano na Câmara Legislativa dos 75 anos da Nakba, a tragédia palestina, muita solidariedade aqui ao povo palestino. Infelizmente a gente tem escutado atrocidades e barbaridades sobre esse tema, inclusive ontem na Câmara Legislativa de ter deputado dizendo que se fosse para escolher quem morre, escolhe matar uma população. Então, nós repudiamos qualquer violação aos direitos de civis, mortes de civis,
e reforçamos essa necessidade de construção da paz. Passa pelo cessar-fogo imediato do Estado de Israel, um governo de extrema-direita, né, que avança, mantém hoje o maior campo de concentração do mundo, com 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza, violação de direitos humanos, bombardeando o hospital. É preciso interromper isso imediatamente para a gente poder construir a paz, e a paz passa pela garantia do Estado da Palestina. Mudando um pouquinho de assunto, a gente tem um outro conflito aqui no Distrito Federal, o fundiário, que é na questão do Noroeste, né? A gente tem mais de 100 famílias que estão ali naquela região e tem uma desocupação marcada para a próxima segunda-feira. E é uma típica luta de classes ali, né? A gente vê pessoas mais pobres que estão lá há 23 anos e podem ser retirados agora por conta da especulação imobiliária de luxo, né, que cresce ali naquela região. Qual a visão do senhor sobre isso? É possível ainda impedir essa desocupação ou alocar essas famílias em um local mais digno? Nós temos trabalhado para suspender a operação que está marcada para o dia 23. Ela é um absurdo e é, mais uma vez, uma forma ruim como o governo libanês trata as questões sociais. Que o problema, estão falando, o problema da situação de rua. O DF hoje é a unidade da federação com o maior número de população em situação de rua comparado à sua população. São quase 9 mil pessoas no Distrito Federal. É preciso ter uma resposta global com política de moradia. Nós ficamos 4 anos sem Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 aqui no Distrito Federal, porque o governo anterior não colocou recurso. Política de assistência social, garantir o recadastramento dessas famílias, garantir que chegue o Bolsa Família para todo mundo, política de saúde, geração de emprego e renda. Ali, no caso do Noroeste, são 23 anos da ocupação, várias mulheres, na sua maioria, catadoras. Então é preciso estar atento para isso, ter política pública para resolver, porque ninguém está ali porque quer. Então não adianta, dia 23, como está marcado, o governo mobilizar e gastar tanto recurso para tirar aquelas famílias e não colocar uma solução, porque elas não têm para onde ir. Não estão falando de vida das pessoas, família, crianças que vão deixar a escola. Então a gente lamenta muito porque ainda não tem. O governo libanês não apresentou uma política séria de assistência social, desenvolvimento social para combater esse problema que é o aumento crescente da população em situação de rua do DF. Deputado, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Vários assuntos ficaram de fora da pauta. O senhor vai ter mais tempo para voltar aqui e falar sobre educação, saúde do Distrito Federal. Obrigado, Renato. Obrigado, deputado, pela presença. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.